Então, nesse vídeo eu vou comentar sobre as etapas do tratamento do câncer de tireoide. É um vídeo para lhe ajudar a entender onde é que você está nesse tratamento. Né? É muito útil para quem acabou de descobrir o problema, porque consegue ver o que vem pela frente. Né? E ver pela frente, geralmente, a notícia boa. A maioria dos casos é curado, né? Não tem necessidade de nenhum tratamento como quimioterapia e radioterapia. Isso para o carcinoma papilífero da tireoide, que é o mais comum, 99% dos casos. Tá certo? Então, vamos para o vídeo. Olá, eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui nesse canal você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireoide, explicadas de uma forma clara e fácil de entender. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui e você se interessa por esse tema, já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que tem problemas de nódulo e de câncer de tireoide, e com as pessoas que estão acompanhando o seu tratamento para entender o que você está passando. Né? Às vezes essa informação não é útil para você agora, mas pode ser que no futuro seja muito útil, então nunca sabe quando você vai usar essa informação, mas espero que te ajude. Então, aqui é mostrando o que eu mostrei no outro vídeo, o fluxograma, né, das etapas do tratamento do nódulo da tireoide. A pessoa descobre o nódulo, punciona, a punção já pode dizer que é câncer, a pessoa vai para a cirurgia e a cirurgia confirma que é câncer. Ou a pessoa pode descobrir que é câncer depois de operar. Eu já tenho alguns pacientes que havia um nódulo de aspecto benigno, mas era grande, a punção veio benigno, fez a cirurgia e na biópsia da cirurgia descobriu que era um câncer de tireoide. Às vezes isso acontece, né? Então são esses dois cenários, e aí descobriu que é um câncer, nessa biópsia após a cirurgia, após 40 dias da cirurgia é importante você reestadiar, fazer exames para avaliar o que sobrou após a cirurgia, se sobrou alguma célula ou algum linfonodo acometido pelo câncer. Então esses exames do estadiamento, eles envolvem esses 4 exames que devem ser feitos juntos, nunca separados, porque pode ser que um interfira no outro. Então seria a tireoglobulina, a antitireoglobulina, o TSH e o T4 livre, e o exame de ultrassom, que é um exame de imagem. Alguns pacientes que têm nódulos de baixo risco, não há necessidade de fazer esse ultrassom, mas nos pacientes que têm uma doença de intermediário, a alto risco para recidiva, é importante investigar para ter certeza que não sobrou nenhum nódulo, né? Então, fez esse acompanhamento, esse reestadiamento e realmente viu que estava tudo sob controle e era um caso de baixo risco, você tem duas opções. Você pode ir para a iodoterapia, você pode ir para o segmento, acompanhar o paciente após essa cirurgia sem a necessidade de iodoterapia. A maioria dos pacientes que fazem cirurgia parcial, que faz apenas a cirurgia e era um nódulo, apesar de ser câncer, pequeno, sem nenhum fator de agressividade, a maioria dos pacientes vem para cá. Esse segmento repetindo exames, que em geral é de 3 em 3 meses no primeiro ano, 6 em 6 meses no segundo ano e do segundo ano em diante, uma vez por ano. Né? Essa quantidade de meses é variável de médico para médico, é variável de caso para caso, tem casos que desde o começo eu já coloco de 6 em 6 meses, tem pacientes que acompanham de 2 em 2 meses, depende muito da agressividade do caso, porque quanto mais agressivo, mais próximo você tem que acompanhar para ter certeza que não aconteceu nenhuma recidiva. Mas a maioria dos pacientes a doença cresce lento, então não tem necessidade de ter esse acompanhamento próximo, né? Nos casos de intermediário a alto risco ou nos pacientes que a tireoglobulina vem levemente aumentada, você acaba indicando uma iodoterapia, né? Então, nesse segmento, a maioria dos pacientes fica estável por muito tempo e você continua no segmento, né? Boa parte dos pacientes, o estágio é esse. Fez a cirurgia, fez os exames após a cirurgia, viu que estava estável e ficou no segmento repetindo os exames do período que eu falei, né? Os pacientes que vão para a iodoterapia, os casos de intermediário a alto risco, né? Existem algumas opções, né? Algumas decisões que devem ser feitas em consulta para você realmente ter o melhor tratamento possível, né? Então, a iodoterapia, ela tem 2 doses, seria uma dose baixa, que seria entre 30 e 50 mg, que é uma dose ambulatorial, toma e vai para casa no mesmo dia, e existe uma dose um pouco mais alta de 100 a 150 do iodo radioativo que você toma e precisa dormir uma noite, 1 a 2 noites nesse local, que é uma sala protegida para você não passar radiação para outras pessoas e não prejudicar a tireoide das outras pessoas. Como é uma dose mais alta, é necessário essa segurança, né? Essa é uma das decisões. Então, casos de intermediário a alto risco, por exemplo, pacientes que tiveram metástase lateral
ou muitos linfonodos acometidos no pescoço, ou um câncer que já estava saindo da tireoide grosseiramente, casos que tem qualquer sinal de agressividade maior, você já faz uma dose maior do iodo radioativo para realmente melhorar as chances de cura do paciente. A outra decisão envolve o tipo de preparo dessa iodoterapia. Pode ser feito o hipotireoidismo induzido, em que você fica 30 dias sem tomar a medicação e o TSH sobe naturalmente. Essa forma funciona melhor, mas pode ser um pouco mais desagradável. Então, nos casos de intermediário a alto risco, a melhor escolha é essa. Ou você pode usar o TSH recombinante. São duas injeções que fazem o TSH subir de uma forma artificial, que nem sempre funciona tão bem como o hipoinduzido. Pelo menos até o momento que os estudos mostraram é isso, né? Após a iodoterapia, após tomar a dose de iodo, é feito a tireoglobulina estimulada e o exame de PCI, e você vai reestadiar o quadro, para ter certeza que eliminou toda a doença, e aí você vai para o segmento, vai continuar acompanhando no começo de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois uma vez por ano, e espera-se que esse seu segmento fique estável, a sua tireoglobulina fique sempre na mesma, não cresça, ou pelo menos se tiver aumentada, que ela diminua ao longo do tempo, né? Mas pode ser que surjam recidivas bioquímicas, seria essa tireoglobulina ou a antitireoglobulina começar a subir consistentemente ao longo do tempo, ou surgirem recidivas estruturais, aparecer algum nódulo no pescoço ou aparecer algum nódulo no pulmão ou em outros órgãos, né? Isso é algo que, quando acontece a recidiva estrutural, geralmente a tireoglobulina sobe. Então, primeiro viria uma subida da tireoglobulina para depois surgir uma doença como essa, né? O índice de metástase, ele vai depender diretamente do estadiamento do caso. Então, pacientes que a gente taxa como baixo risco, a chance de ter uma recidiva é em torno de 1%, no risco intermediário é em torno de até 15%, no alto risco chega a 70%, né? Depende muito de cada caso, depende muito da resposta ao tratamento, né? Por isso que eu não tenho como dizer assim, olha, a chance de ter metástase é tanto. Depende muito do caso, a resposta sempre depende, né? É por isso que você precisa conhecer o seu caso para saber o que vem pela frente. Mas, em geral, mesmo nos casos que tem recidiva, essa recidiva ela tem tratamento. Você pode fazer uma nova cirurgia e remover toda essa doença. Após essa cirurgia, pode repetir a iodoterapia. Até mesmo nos casos de doença à distância, por exemplo, com metástase no pulmão, existem casos em que a doença desaparece com a iodoterapia, e depois da iodoterapia existem outros tratamentos. Cada dia surgem novas drogas, novos tipos de quimioterapia, imunoterapia, tratamentos cada vez mais modernos e eficazes que conseguem fazer o câncer desaparecer, né, nesses casos de metástase à distância. Então, não desanime, não ache que o câncer de tireoide é um fim da linha, né? Pelo contrário, é uma doença extremamente curável. É por isso que você precisa se cuidar, porque você vai viver muito tempo, né? Eu só perdi pacientes, só vi pacientes morrerem de câncer de tireoide em casos em que o paciente não deu tanto cuidado, às vezes por culpa do sistema de saúde, às vezes por negligência do paciente. Então, você fazendo o tratamento no tempo correto, da forma correta, com um profissional capacitado, né, dificilmente você vai ter problemas sérios, né, de recidiva incontrolável, tá certo? Fazendo o tratamento direitinho tem tudo para dar certo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui nesse canal cresceu tanto que eu não tenho mais como responder todas as perguntas dos comentários, mas é interessante você deixar um comentário para ajudar as pessoas que estão lá no começo, né, que acabaram de descobrir, viram na punção ou no resultado da biópsia, e estão preocupados achando que esse câncer é a pior coisa que existe. Não é. A maioria das pessoas fica curado, né? Alguns médicos usam uma expressão que eu não gosto, de dizer que é um câncer bonzinho. Não existe câncer bonzinho, né? Mesmo que fisicamente ele tenha um grau de letalidade baixo, ele vai afetar o seu psicológico, sempre afeta, né? Então precisa ter muita força, e você menosprezar uma doença assim, às vezes você pode acabar negligenciando o tratamento. Já vi pacientes que deixaram de fazer iodoterapia e a doença recidivou porque o médico estadiou errado. Já vi pacientes que fizeram doses menores de iodoterapia e meses depois o problema voltou, porque nessa do câncer bonzinho você vai perdendo o medo dele e ele fica só esperando uma brecha, né? Então a primeira chance pode ser a última chance. Se você não respeitar a doença, né, as consequências para o paciente elas podem ser muito graves, né? Tá certo?